Hello. Hi. Good evening. Ou good night. Ou boa tarde, bom dia, boa noite. Ai, gente, de vez em quando dá um branco assim, sabe? Aí sai outra língua que não devia ser aquela, e a gente vai indo. Como estamos todos? Todo mundo vivendo sobre a graça do Eterno, na esperança. Que a nossa vida é assim, é viver na esperança. Hoje foi um dia bonito aqui, viu? Mas foi a semana inteirinha de chuva. Chuva, 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 chuva. Aí eu estava olhando aqui agora para saber como é que vai ser amanhã. Chuva. Ai, gente, tá tão molhado que o chão tá encharcado, não tem como fazer nada, não tem como plantar, não tem como limpar, não tem como varrer, encharcado. Tem sido um janeiro bem chuvoso, muito chuvoso. Mas vamos que vamos, né? Hoje fez sol, mas assim, umas 3, 4 horas de sol só, aí não dá tempo de secar. E aí vai chover de novo hoje à noite, porque eu estava olhando aqui agora. Então aí não tem como, né, gente? Mas vamos que vamos. Nós estamos aqui estudando o livro de Jó. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8, que é o segundo amigo de Jó, tal do Bildad, que vai discursar depois da fala de Jó. Tá? O Jó, no capítulo 6 e 7, ele colocou o coração dele para fora, a mágoa dele, a amargura dele, a desolação do coração dele. Gente, mas não era para menos, né? O homem estava com um bicho andando pelo corpo. Ferida para tudo quanto era lado. O certo perdeu o cabelo. Então, o homem estava numa situação horrível, né? Então, o que podia o Jó fazer? Era lamentar. Lamentar aquele sofrimento todo. Se tentar se justificar para não enlouquecer. Vamos ver o que Bildad falou? Segundo amigo de Jó. Então Bildad, o suíta, respondeu: até quando falarás tais coisas? Não é ele que estava sofrendo, né? Por isso que ele fala assim. Não é ele que perdeu os filhos todos? Não é ele que perdeu tudo que tinha? Até quando falarás tais coisas e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Queria ver Bildad passando isso, se ele não ia amaldiçoar a própria vida dele. Jó não amaldiçoou o Pai Eterno, mas só a própria condição humana dele. Só tudo que ele, o dia que ele nasceu, tudo que era concernente a Jó, ele realmente chorou, amargurado, e ele blasfemou, assim, no sentido de amaldiçoar, né? Perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Quer dizer, ele estava chamando Jó de injusto e dizendo: Jó, você está mentindo. Chamando Jó de mentiroso e dizendo que Jó não estava falando sem razão. Você não tem razão de estar falando o que você está falando, porque é Deus injusto? Agora vem uma situação que eu acho que deixou Jó, que deixaria qualquer um de nós no chão. Se você estava ruim, você derreteu ali, acabou. Quando os teus filhos pecaram contra ele, contra o Eterno, ele os lançou no poder do seu próprio pecado. Está acusando os filhos de Jó aqui de que tudo aquilo que está acontecendo com Jó é culpa dos filhos dele,
que lá na festa que eles estavam fazendo, eles pecaram de uma forma tão pecaminosa que o Eterno, num dia só, destruiu tudo. Você imagina Jó ouvindo isso? Imagina. Vamos ler de novo o versículo 4? Quando os teus filhos pecaram contra ele, contra o Eterno, ele, o Eterno, os lançou no poder do seu próprio pecado. Essa, para mim, é uma das piores acusações que poderia ter sido feita a Jó. Porque, por certo, Jó estava pensando, gente, quando eles estavam lá nas festinhas deles, lá na casa do filho mais velho, então eles fizeram alguma coisa lá que desagradou Deus tanto, porque Jó já devia estar com isso aqui na cabecinha deles. Será que foi alguma coisa que os meus filhos fizeram? Ele já estava se angustiando por causa de coisas assim. E vem um e joga isso na cara de Jó, para deixar o Jó pior ainda do que ele já estava. Mas, versículo 5, mas se tu, Jó, de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará em teu favor e te restaurará a tua justa morada. O que ele está dizendo para Jó? Jó, você vai ter que pedir perdão. Você fez alguma coisa aconteceu, Jó, naquela casa com seus filhos lá, que você tem que pedir perdão. Porque se você pedir a Deus perdão de madrugada, ainda botou o horário, que o Jó devia orar. Esse é amigo. Você tem que levantar de madrugada. Você até nem dormia, né, coitado? O coitado já orava 24 horas por dia, pedindo misericórdia eterna. Mas o amigo tinha que falar isso. Se você, Jó, quantos amigos nós temos que são assim, hein? Tá te vendo naquele sofrimento, ele nem sabe se você ora ou não, e ele vai e se joga uma coisa dessa na sua cara. Hein? Esse Beldade aqui, para mim, não me servia como amigo, não. Yeah. Ainda fala assim, se fores puro e reto, quer dizer, ele está falando que Jó não era nem puro nem reto. Ainda estava julgando o comportamento de Jó. Agora aqui, o Eterno viu que aquilo foi demais. Aquelas palavras de beldade foi demais, machucou demais o coitado do Jó. E aí o Eterno falou, não, deixa eu usar a boca desse homem. Sabe o que o Eterno fez ele falar? O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado aumentará sobremaneira. No meio daquela palavra, aquele palavreado todo para botar Jó mais embaixo do que ele já estava, o Eterno falou assim, não, deixa eu colocar uma palavrinha, um docinho na boca desse homem. E ele disse, Jó, o seu segundo estado vai ser melhor do que o primeiro. Foi uma profecia que ele disse aqui. Eu espero que isso tenha tirado um pouquinho da dor desse homem, dado um pouquinho de esperança. Pergunta, aí lá vem ele de novo, gente. O Eterno usou a boca dele, como usou a boca de Balaão, lembra de Balaão? Que foi levado por aquele Senaqueribe lá para amaldiçoar o povo de Israel? Deus, ele tentava amaldiçoar e vinha só bênção? Pois é, nesse quesito aqui, nesse momento aqui, o Eterno teve que fazer isso, interferir na boca daquele homem. E disse que o estado de Jó seria 2 vezes melhor do que o do primeiro estado que ele tinha passado. Mas agora ele voltou de novo a tentar, sabe, botar Jó para baixo. Pergunta as gerações passadas e considera a Inquisição
a inquirição de seus pais, pois nós somos de ontem e nada sabemos, e nossos dias sobre a terra são como a sombra. Isso é verdade, a gente não sabe nada, né, gente? A gente tenta, a gente, pouco conhecimento que a gente tem do que na verdade existe. Gente, a nossa galáxia, só a nossa galáxia, tem mais de 5 milhões de estrelas. Cada estrela tem seu próprio sistema solar. O que você conhece dessas estrelas e desses sistemas solares? Nada. Eu não conheço nada. Ninguém conhece nada. Estão tentando descobrir uns planetinhos que pode ser vida fora do nosso sistema solar. E você sabe quantas galáxias igual a nossa, a nossa galáxia aqui, a Via Láctea tem? São mais de 50 milhões de galáxias lá igual a nossa. O que nós conhecemos, gente? Nada. O que nós conhecemos o nosso Pai Eterno? Nada. E Ele criou tudo isso. Só o nosso universo. Tem mais 5, mais 6 universos fora o nosso. Tem mais 6 universos fora o nosso universo. Não estou falando galáxia, não, estou falando universo. Por isso que ele fala aqui, ele joga na cara de Jó. A gente não é nada, ele veio ontem, a gente nasceu ontem. Mas tem gente que nasceu hoje, tem gente que vai nascer amanhã. Nós não somos nada, a gente passa. Não te ensinarão eles e não te falarão e do próprio entendimento não proferirão palavras? A gente não tem como falar nada, proferir nada, conversar sobre nada, porque nós nada sabemos. O pouquinho que a gente sabe, a gente já acha que a gente é a cocada toda, né? Somos nada, gente. Nada. Pode o papiro crescer sem lodo? Gente, naquela época, eles escreviam em papiro. Papiro era um tipo de... igual o junco, que ele fala do junco aqui. Ou pode o junco vicejar sem água? O papiro, a planta que fazia o papiro e o junco, eles nasciam no lodo, nasciam no Pantanal. Aliás, tem-se como fazer também papiro do junco, tá? É muito interessante a forma de fazer um papiro. Um papiro, por exemplo, eles amassavam, né? Macerava as folhas, que ele parece uma grama gigante, né, gente? O junco também parece uma grama gigante. Pega não, eles não faziam muito da folha, pode ser também misturar a folha com aquele tronquinho, como é que fala? Aqui a gente chama estimo, que é o galho, né, que sustenta aquele, não é tronco, porque o junco não tem tronco, ele tem uma varinha, né, aquela vara, a vara que sustenta as folhas. Então, pegava tudo aquilo e macerava na água, botava na água, e depois ele colocava um tipo de rede bem fininha, tá? Um tipo de rede que eles faziam também, bem fininha, e aí botava aquela massa ali em cima e deixava secar, a água ia caindo embaixo e secava e fazia porque ela gruda uma na outra, né, quando você coloca dessa forma. Então, aquela parte mais fininha da coisa, que eles tiravam aquela parte mais fininha fazia o papiro, que era onde eles se escreviam as coisas, né. Então, o que está dizendo aqui, pode o papiro crescer sem lodo?
E pode o junco vicejar sem água? Que naquela época eles não tinham papel, tinha o papiro, que era feito dessa forma, tá? Eu estava assistindo uma vez uma aula de como é que se fazia papiro. Você pode fazer papiro até de. Tinha um rapaz que estava fazendo um experimento, assim, fazendo papiro de vários tipos de diferentes verduras e frutas, inclusive de fruta ele conseguiu. Mas a de fruta fica muito fininha, ela não dura muito, ela que fica quebradiça, ela não presta bem, não, entendeu? Então tem quanto mais folhagem for, mais ela junta e mais ela gruda uma na outra depois de seco. Aquele pozinho, né, gente? Que macera até virar pó, tá? É aquele pozinho que faz o papiro. É bem interessante, eu achei muito interessante essa aula. Só não vou ter paciência de fazer, viu? Porque dá muito trabalho e leva muitos dias também. Até aquilo madurar, tá? E tem que ter sol também, né? A gente não tem sol aqui, então não tem nem como fazer, viu, gente? A coisa mais difícil que eu gostaria de fazer é fruta, quando você faz a fruta e coloca ela para secar, né? Mas aqui não tem, o tempo de sol aqui não é o suficiente para secar isso, não. Versículo 12. Estando ainda na sua verdura, quer dizer, o junco e o papiro, estando ainda na sua verdura, que tem que ser feito ele sem amadurecer, ele tem que estar verde para fazer isso, tá? Estando ainda na sua verdura e ainda não cortado, seca-se antes de qualquer outra erva. Como eles eram pessoas de fazenda, não fazenda, porque naquela época não tinha fazenda assim, pessoas que viviam na terra, né? Eles eram em pequeninas vilas, então eles eram pessoas assim do campo, tá? Como eles viviam assim no campo, eles observavam bastante essas coisas. Então, ele está dizendo aqui que eles tinham que cortar o junco e cortar a planta que fazia o papiro antes que ela amadurecesse, porque ela amadurece muito rápido. Antes de qualquer uma outra erva, o papiro e o junco amadurecem. Então, antes que amadurece, eles tinham que cortar. Então, ele está dizendo que ele vai fazer uma aplicação aqui para a nossa vida, que a nossa vida é como o junco e como a planta que faz o papiro, tá? E, especialmente as pessoas que são maldosas. A vida delas é assim. Ela está lá, mas ela é cortada rápido, porque ela não dura muito tempo. Tá? Assim, aqui, ó, estando ainda na sua verdura e ainda não cortado, seca-se antes de qualquer outra erva. Então, eles tinham que cortar ela antes que ela secasse, porque ela seca muito rápido, se não é cortada. As outras ervas continuam lá bonita, viçosa, e ela vai embora, rapidinho. Então, para ela ser usada, ela tinha que ser cortada cedo, porque ela não vive muito tempo. Assim são a vereda de todos os que se esquecem de Deus, como o junco e como o papiro. A vida deles é curta. Assim são a vereda de todos os que se esquecem de Deus. Assim perece a esperança do ímpio. A sua esperança fica frustrada e, a sua confiança é como a teia de aranha. Você já viu um bichinho quando cai na teia de aranha? Quanto mais mexe, mais ele fica enrolado. Assim são as pessoas que fazem maldade. Quanto mais elas querem esconder, ou quanto mais elas querem, quando são descobertas, sair daquela situação, mais elas se enrolam. É o que está acontecendo lá no Brasil agora, não é? Está tudo sendo descoberto, e quanto mais eles tentam tampar e abafar o que está acontecendo, mais eles se enroscam. Com a teia de aranha aqui, que está dizendo, ó, a sua esperança fica frustrada
e a sua confiança é como a teia de aranha. Não existe. Quanto mais eles tentam, mais eles se enroscam. Encosta-se a sua casa, mas ela não subsiste. Apega-se a ela, mas ela não fica em pé. Está viçoso diante do sol e os seus renovos estendem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto ao monte de pedras e procuram um lugar entre as rochas. Mas quando é arrancado do seu lugar, então este o nega, dizendo: nunca te vi. Não é o que está acontecendo no Brasil agora? Eles se apegam uns aos outros para se protegerem, mas aí quando a coisa aperta, o que eles fazem? Eu não conheço ele, nunca vi. Nossa, nem sabia, não é isso? Pois é, o que está falando aqui. Eles espremem, vai crescendo entre as pedras, né? Vai crescendo ali escondidinho entre as pedras. Mas aí quando um é arrancado e vem tudo, aí ninguém conhece ninguém. Não sabia, não conhecia. Não foi isso que o Lula lá, o Larápio falou? Ele nem sabia que o irmão dele fazia aquilo, nem sabia que o fulano fazia aquilo. Não, nunca encontrei com fulano, não. Aí vai lá nos vídeos, né? Lá no CCTV câmera lá, e descobre que estava todo mundo lá, todo mundo nas festinhas. É isso aqui que ele está falando. Aí não, nunca te conheci. Ah, mas não, né? Tá bom, tá bom. Certamente a sua alegria se acaba. Hum? O ímpio, ele está falando sobre o ímpio. Certamente a sua alegria se acaba e da terra outros brotam. Vem eles vão, mas vão brotar outros, gente. Viu? Outros brotam. Certamente Deus não rejeita o reto, nem toma pela mão os malfeitores. Bom, eu estou tomando essa parte aqui para a nossa vida agora, tá? Eu estou fazendo aplicação para os nossos dias. Mas se fosse contar para Jó, no tempo de Jó, o Jó ouvindo isso aqui, machucou demais o coração de Jó. Porque ele estava dizendo para Jó que Jó era assim. Que os filhos que ele teve bagunçou a vida dele. Que os filhos dele foi como esses ramos que estavam crescendo entre as pedras. Mas aí ele foi lá e foi arrancado. Quer dizer, ele estava realmente, esse amigo Bildade aqui, é um amigo que a gente não quer ter para nós, viu? Eu não quero ter para mim, não. Desculpa, obrigado. Mas aí, com toda essa maldade, com toda essa acusação contra a vida de Jó, contra os filhos de Jó, o Eterno de novo usa a boca desse homem. Não, você está falando muita coisa, Bildade, deixa eu tocar de novo na sua boca. Mandou um anjinho lá, ó, toca na boca desse homem, faz ele falar uma coisa boa, e lá vem uma coisa boa que ele falou. Ele ainda, o Eterno, encherá de riso a tua boca. Olha que profecia linda, hein? E teus lábios de alegria. Eu espero que isso tenha encontrado o coração de Jó. Porque foi o Eterno tentando amansar, não é amansar, amaciar, né, um pouco aquela coisa que esse homem estava falando para Jó, para acabar de vez com Jó. Aí vem um anjo falando: deixa eu tocar na boca desse homem. Ele ainda encherá de riso a tua boca e os teus lábios de alegria. Ainda.
Os teus aborrecedores se vestirão de confusão. Ele estava fazendo a profecia contra ele mesmo. E a tenda dos ímpios não subsistirá. O interessante, gente, quando os amigos de Jó foram embora, que o Eterno recuperou tudo que Jó tinha. Os amigos ficaram sabendo depois. E aí o Eterno pensou em tocar na vida desses homens. Mas aí Jó pediu, não, papai, faz isso não. E orou por eles. Eita coração, hein? E aí nós terminamos o capítulo 8 do livro de Jó. Muita lição aqui pra gente, viu? Muita lição. O Eterno pode usar a boca do ímpio para nos trazer uma mensagem de esperança. Eu já tive isso na minha própria vida, experiência assim. Eu estava num ponto de ônibus, era meia-noite e meia, 1h da manhã, voltando para casa. Tinha trabalhado, eu trabalhava nessa época no hotel aqui, estava esperando o ônibus, eu ia chegar em casa por volta de 2h da manhã, porque eu tinha que pegar 2 ônibus, ainda andar depois até chegar em casa. Eu estava me sentindo assim, bem para baixo, muito triste, que eu tinha que levantar cedo para levar as crianças para a escola, deitar 2h da manhã e levantar às 6, 7h da manhã. Então, o meu tempo de dormir era muito pouco, então eu estava me sentindo assim muito triste, mas muito triste mesmo, pensando se tudo aquilo valia a pena, todo aquele sofrimento que eu estava passando. E aí eu sentei no ponto de ônibus para esperar o ônibus e tinha um mendigo, uma mendiga, uma mulher sentada lá. E aí ela começou a conversar comigo. Ela me deu tanta esperança que quando eu saí, o ônibus passou e eu peguei, ela continuou sentada lá. Depois eu pensei, será que era um anjo se passando por mendigo? Porque tudo que ela me falou me fez renovar as esperanças, me fez renovar a minha confiança de que eu estava no lugar certo e que o Eterno ia trabalhar na minha vida de uma forma que tudo ia mudar para melhor. Foi assim, uma experiência incrível. Deus usou aquela mulher, nem sei se ela era uma pessoa de verdade ou se era um anjo travestido de mendigo, porque eu tentei achar essa mulher depois e não achei. Ela tinha um carrinho de supermercado com ela, com as coisas dela em cima. Nunca mais vi essa mulher. E eu trabalhava lá todos os dias. Tentei achar essa mulher depois e nunca mais vi. Às vezes o Senhor usa situações que a gente nem imagina. E o Eterno usou a boca desse Elifaz, desse Bildade aqui, ó. Por mais que ele falasse e machucasse o coração de Jó, por 2 vezes nesse diálogo aqui, nesse discurso desse homem, o Eterno usou a boca dele para dizer para Jó, você tem esperança, eu estou de olho em você. Fique com o Eterno. O Senhor vê todos os seus caminhos e Ele há de abençoar a sua vida. Tenha isso no seu coração e por causa disso, louve. Tchau, tchau.